Eu já preguei sobre o assunto que eu vou falar aqui, mas eu tenho certeza que por mais que eu já tenha pregado essa mensagem, este texto, Deus vai falar diferente com a gente, viu? Eu tenho certeza, por mais que eu já tenha pregado sobre isso daqui, por mais que eu já tenha falado sobre este assunto, a pregação vai ser diferente. Vai ser diferente. Vamos então ler aqui Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 1 em diante. Mateus capítulo 8, versículo 1 em diante. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, o adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado de sua lepra. Em seguida Jesus disse: Olhe, não conte isto a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. Que maravilha, né? Que leitura abençoada. Muito bem. Tem mais pessoas chegando aqui no canal, né? Nossa live na pregação aqui ao vivo. Vai compartilhando aí para mais pessoas chegarem e ouvirem a palavra de Deus. Este texto aqui eu já ministrei a respeito dele várias vezes. E toda vez que Deus me orienta a pregar sobre este mesmo texto, Deus fala com a gente de forma diferente. Eu acho isso lindo demais, viu? Nosso Deus é incomparável, né? Deus sempre tem um propósito em tudo o que Ele faz. Até os milagres que o Senhor realizou nos ensina e sempre vai nos ensinar uma coisa. A gente pode ler o mesmo milagre, a mesma parábola contada por Jesus, o mesmo episódio, a mesma passagem, a mesma conversa, vamos dizer assim, sobre os princípios de Deus que Jesus tinha, né, com os fariseus, com os saduceus, e todos eles ali questionando a Jesus, e Jesus respondendo, Jesus mostrando a eles a verdade do céu. Mesmo que a gente lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes, 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes a gente vai, né, aprender coisas novas. Quem dera se a gente lesse, né, a Bíblia mais de 1 milhão de vezes, né? Quem dera. Eu acho que ninguém vai conseguir chegar a isso aí, a esse número, né? Mas quem dera se a gente lesse pelo menos 3, 4 vezes a Bíblia ao ano. E não é difícil, viu? Se você se dedicar, você lê a Bíblia 3, 4 vezes no ano, assim, ó, de forma excelente. Mas se você ler pelo menos uma vez e conseguir aplicar, né, a palavra do Senhor em sua vida, tudo que você aprendeu lendo a palavra do Senhor naquele ano, já é maravilhoso. Porque também não adianta você ler a Bíblia, né, toda e não ouvir a voz de Deus falar com você e não aplicar, né, a palavra. Que adianta você ler a Bíblia como se lê qualquer livro por aí, né? E nós sabemos que a Bíblia não é um simples livro, ela é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com a gente. Em João capítulo 2, versículo 1 ao 11, temos o relato do primeiro milagre de Jesus Cristo,
a transformação da água em vinho. O vinho traz consigo a conotação de alegria. Quando o vinho acaba, então entende-se que a alegria acaba, né? Podemos afirmar que a alegria do homem acabou quando ele se afastou de Deus por causa dos pecados. Ou seja, podemos falar aqui em nosso contexto, né? Contexto aqui, mantendo a chama do Espírito acesa, nós podemos dizer que a alegria do ser humano acabou quando Adão e Eva apagaram esta chama, deixaram a carne dominar e deixaram o Espírito de lado. E aí, a alegria acaba. Quando você mantém a chama do Espírito acesa, você vive a alegria de Deus. Manter a chama do Espírito acesa é viver a alegria de Deus. E o ser humano procura a alegria em tudo, né? Tem gente que procura a alegria no casamento. E se você procura a alegria no casamento, você está enrolado, você não vai achar, né? Se você procura a alegria no dinheiro, está enrolado, você não vai achar. É claro que o casamento nos faz alegres, o casamento nos faz realizados, somos felizes. E tem gente que diz, o casamento não é fácil, não é fácil porque o diabo quer que você ache que é difícil. Por quê? Porque é coisa boa de Deus para você. Se não fosse, justamente, se não fosse bom, o diabo faria o contrário. Ao invés de dizer que é ruim, ele falaria que é bom. Eita glória. Se não fosse bom, Deus não tinha inventado, né? Todo o projeto da família. Glória a Deus. Com certeza. Deus vai fazer coisa ruim? Só se for muito endemoniado para dizer que Deus faz coisa ruim, né? Precisa de muita libertação. Então, é a verdade, não adianta, né? É como eu já falei aqui no canal e também lá no culto em nossa igreja domingo passado, quando nosso pastor pediu para ministrar a palavra da ceia, né? Eu falei, o ateísmo é só uma desculpa. Interessante, né? Isso aí. É só uma desculpa do homem de não ir diante de Deus assumindo os seus pecados, assumindo que é errado, que é falho. Porque se não há Deus, não há culpa para assumir, não há pecado, né? O que ele pode fazer o que quiser, que não tem problema, não existe pecado. Então, quando o ser humano peca, quando o ser humano apaga a chama do Espírito, ele cai em, vamos dizer assim, um processo de autodestruição. Começa a autodestruição em sua vida. Mas quando voltamos para o Senhor Jesus, quando nos arrependemos de nossos pecados, a alegria volta novamente. Eu não estou falando a alegria que a gente sente com as coisas da terra, que é também bom, né? Quando você viaja, quando você vai para um passeio, vai para uma praia, você se sente contente, feliz, né? Isso daí é lazer, isso é alegria que a gente vai vivendo durante a vida. Agora, a verdadeira alegria, o verdadeiro, né? O verdadeiro sentido da vida a gente só encontra em Jesus. A alegria que não é passageira, a alegria que você não sente só durante um tempo, mas durante toda a sua vida, que é aquela que, quando você está triste, você diz, estou alegre, né? Você encontra em Jesus. Em Jesus. E aqui em Mateus capítulo 8, esse milagre da cura do leproso, nós aprendemos aí várias lições. E quais são estas lições? A primeira, através deste milagre, Jesus demonstrou que somente Ele pode curar
a enfermidade incurável, né? Aquela que fala, olha, não tem cura, acabou. Para você, acabou, vai para casa, se despeça dos seus parentes, né? Não há mais como a medicina te ajudar. Só que levando isso agora para o lado espiritual, né? A enfermidade espiritual, a morte espiritual, né? A chama que é totalmente apagada pelo pecado, somente Jesus pode fazer esta chama acender novamente, mediante o nosso arrependimento, mediante a nossa decisão de abandonar, renunciar ao pecado para então seguirmos a Jesus. Nos dias, naquela época, na época de Jesus, na época desse homem leproso, esta doença, a lepra, era incurável, do mesmo modo que o pecado e foi e sempre será uma doença que um homem não consegue vencer e que causa morte. Somente Jesus pode nos curar, vamos dizer assim, dessa doença. E a lepra era incurável, né? Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente Jesus pode nos livrar da morte causada pelo pecado. Somente Jesus. E é interessante, é bom a gente falar aqui um pouco também, a lepra, ela tem como sintoma, você passa a não sentir, né? A não sentir, por exemplo, você espeta a pessoa onde está contaminado pela lepra, ela não vai sentir. Naquele local, se a pessoa encosta algo quente, ela não vai sentir, não vai diferenciar o quente do frio. E a lepra espiritual, né, desse jeito, você não consegue, quando você está leproso espiritualmente, você não consegue sentir a presença de Deus, você não consegue ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque você não quer ouvir a voz dele. Porque você não quer sentir a presença dele, porque você está contaminado, dominado pelo pecado. Aí está o grande problema. Aí está o grande problema. E muitas das vezes, na maioria das vezes, né, a pessoa que está contaminada pela lepra espiritual, ela vai para o culto, senta lá no banco, ou assiste um culto como esse aqui, né, que a gente está fazendo aqui na rádio, aqui no canal no YouTube, escuta os louvores, a pregação e diz: aí não tem Deus, não senti Deus neste culto, não ouvi Deus falando, e culpa o pastor, culpa quem estava cantando, ministrando, e na verdade é como a música do Judson Oliveira, né? Fala, terra seca, o culpado sou eu que estou frio, que estou errado. Porque veja bem, se nós estamos cultuando, você não está aí para assistir um culto. Se você está assistindo o culto, você está perdendo tempo, está fazendo errado. Se é culto, é para nós cultuarmos. Se é um culto, você oferece o culto a Deus. Seja aí na sua casa, né, acompanhando a gente aqui, cultuando com a gente, ou no templo de sua igreja. Quando você vai lá, você não senta lá naqueles bancos para apenas assistir a palestra, assistir, né, a apresentação. Não, você está lá para cultuar. E se você sai e diz o culto foi ruim, é porque você não ofereceu algo bom para Deus. Devemos iniciar, né, o pensamento a partir daí.
Se eu estou achando que o culto for ruim, é porque o meu culto não está prestando. Tem algo errado. Tem algo errado. E segunda lição que a gente pode tirar aí desta passagem. Quem está contaminado pelo pecado não pode entrar no reino de Deus. Quem está contaminado pelo pecado não pode entrar no reino de Deus. Os leprosos eram considerados imundos pela lei. Deviam viver fora das cidades e viviam isolados de tudo e de todos que amavam. Tinham que abandonar a família, tinham que abandonar o convívio social. Se trabalhava, não podia mais trabalhar, tinha que abandonar tudo. E desse mesmo modo, o pecado torna o homem, o ser humano, sujo, o impossibilitando de morar no céu. E caso não seja purificado, não poderá entrar no reino de Deus. João 3, versículo 3, já leu bastante, gosto muito também dessa passagem. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, versículo 5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui, quando o leproso é curado, além da gente ver, né, o poder de Jesus Cristo em ação, o poder que nosso Deus tem para curar enfermidades do corpo, né, as doenças do corpo, que o ser humano não conseguiu achar a cura, Deus tem poder para curar. Naquela época, a lepra era, né, o fim para a pessoa. Pegou lepra, só Deus para o ajudar. Hoje nós temos enfermidades assim também, mas hoje a lepra já tem tratamento, mas naquela época não, e Deus mostra o seu poder curando aquele homem, como também mostra que somente Jesus pode nos purificar. Só Ele é competente, tem o poder, a autoridade de salvar, de restaurar, de curar aqueles que estão banidos da presença de Deus por causa do pecado. Aqui eu lembro, né, do que o salmista falou. Porque se essa palavra, Deus nos orientou a trazer esta palavra aqui, é porque cada um de nós devemos, ouvindo esta palavra, né, devemos ir diante de Deus e falar: Senhor, olha para dentro de mim, examine o meu coração e mostra o que há em mim que não lhe agrada. Mostra, Salmo 139, né? Mostra o que há em mim que não lhe agrada. Meu Deus. Todos nós gostamos de ser bajulados, elogiados. Vai falar que não? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ser elogiado. É bom, elogio é maravilhoso, nos anima, não é? Todo mundo gosta de receber de alguém a listinha de suas qualidades. Isso é fácil, glória a Deus. É muito fácil, é bom você receber uma mensagem de uma pessoa falar: você, olha as suas qualidades, você é bom, você é maravilhoso, é gentil, né? É um príncipe, é uma princesa, coisa linda, maravilhosa. E quando a gente vai falar da gente mesmo, a gente, não, eu sou, minhas qualidades. Eu sou leal, eu sou leal, sou fiel, né? Fala pelo menos umas 5 de cara, né? De cara. Eu sou honesto, sou íntegro, e vai falando.
Tá bom, agora me diga os seus defeitos. Eita, Jesus. Me diga os seus defeitos. Não sei, deixa eu pensar. E fica lá. Não, acho que não tem muita coisa não. Deixa eu pensar. Não, acho que não tem muita coisa não. As minhas qualidades já demonstram que são poucos os meus defeitos. Já tem o maior de todos, mentira. Eita Deus. Então, assim, é fácil a gente Ai, Senhor da glória, deparar com as nossas qualidades. E agora? Deus. Como salmista, pedir para Deus nos confrontar com os nossos erros. Fala, olha, filho, você está errado nisso, e isso que você faz, aquilo outro que você faz, não me agrada. Você precisa abandonar isso ou aquilo outro. Vamos, em nome de Jesus, olhar para cada um de nós, porque santidade é um processo de todos os dias, né? Cada dia que passa, você e eu devemos olhar, fazer uma avaliação de nossa vida, do que a gente pensa, de como a gente pensa, do que a gente faz, e ver o que ainda precisa fazer, ou aquilo que ainda fazemos, né? E que devemos deixar de fazer. Para então vivermos a purificação, vivermos o milagre, né? Da salvação, da restauração, da cura, da libertação. É claro, a salvação não é por mérito. Você e eu nunca mereceremos a salvação. Se não é Jesus para nos dar a salvação de graça, estamos enrolados. Meu Deus. Não seremos salvos nunca. Podemos nos esforçar aí o quanto for, mas jamais conseguiremos obter a salvação pelo nosso próprio esforço. É impossível. Só somos salvos pela graça, é dom de Deus, mediante a fé. Mediante a fé, que fé é esta? Que fé é esta? Acreditar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia. Acreditando em Jesus, acredita-se então que existe um Deus e que há necessidade de você ir diante deste Deus e reconhecer que você é pequeno, que eu sou pequeno, que somos falhos, pecadores e necessitados do perdão de Deus. Então, nós temos mais uma vez a oportunidade de ir diante de Deus, reconhecendo as nossas falhas, para mantermos a chama do Espírito acesa. Mantermos a chama do Espírito acesa. E o interessante é que a palavra do Senhor, como eu já falei, é rica, de modo infinito, eterno. E esta mesma passagem nos ensina outras coisas, além, né, dessa parte espiritual. Aqui, como tema central, falamos que Jesus é o único que pode curar a doença do pecado. Aleluia. Que causa que afasta o homem de Deus. Isaías mesmo fala, os seus pecados, as suas iniquidades, cria um abismo entre vocês e Deus. Entre vocês e Deus. Então não acha que ao orar cheio de pecado, sem o arrependimento, Deus vai te ouvir. Não, existe um abismo. Se há um abismo, não há contato. Não há relacionamento. Não ache que uma pessoa cheia de pecado, seja você ou eu,
cheios de pecado, sem arrependimento, sem confessar e pedir perdão a Deus, ir lá cantar um louvor, adorar, e as pessoas, nossa, que lindo, tá adorando a Deus. Deus não está recebendo. Receber. Eita, Jesus. Deus não recebe a adoração de um pecador não arrependido, de alguém que não reconhece seus pecados. Deus não recebe, não adianta, a Bíblia não recebe, é um abismo. Se há um abismo, repito, não há contato, não há relacionamento. Amém, Jesus, oh Deus poderoso. A gente vai mais além, né, pastor Henrique, quando a gente diz que a gente tem que estar com a vida no altar, você está falando de pecado, mas são situações simples também que nos afastam de Deus. Podem não criar ainda esse abismo maior, mas, por exemplo, se o marido vai pregar, a mulher vai cantar, ou qualquer coisa que os dois vão fazer na igreja, eu acho que um culto mesmo, não precisa nem fazer algo de destaque na igreja, mas se você sai de casa brigado e vai para o culto, Deus não recebe a sua adoração. Aí tem gente que fala assim, estava brigado com a esposa, então nem fui no culto. A coisa certa a fazer é orar antes de sair de casa e dizer, vamos resolver essa situação, porque nós vamos para a igreja e vamos lá, os nossos corações serão curados. Lá nós vamos alcançar a sabedoria para não ficar mais brigando. É desse jeito que o cristão tem que viver. Tem gente que já sai de casa para cultuar, cheio de brecha aberta para o inimigo agir. Briga com o filho, um monte de problema, aí vai para a igreja já atribulado, né, Henrique? É aquela questão, né, da oferta. Se você vai dar a oferta a Deus e lembra, né, sabe que tem alguém chateado, que há algo que não está resolvido entre você, né, ou um amigo, um parente, o marido, a esposa, como, né, foi dito agora, o que a palavra diz? Você tem que deixar sua oferta lá, né, e resolver o problema, se acertar com a pessoa em questão e depois voltar e oferecer a sua oferta a Deus. Essa oferta é o seu culto, o seu louvor, não é somente a oferta em dinheiro, não. Se você vai ofertar a Deus um culto e lembra, né, que tem alguém que está chateado com você, ou se você brigou aí com a esposa, com o marido, se xingaram, se estapearam, né, ou quase chegaram nisso, não adianta você ir cultuar a Deus sem resolver. Deus não vai receber. A Bíblia é clara. A Bíblia orienta você deixar a oferta lá, se consertar, se ajeitar com seu irmão e depois voltar e oferecer a sua oferta. Jesus, aleluia. E aí, para a gente ser curado, para a gente ser restaurado, para a gente ser salvo, é necessário que aceitemos a ação regeneradora da graça de Deus. É preciso que aceitemos a Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Passar pela porta que falamos no culto passado e sair do domínio do mundo, do pecado, para encontrarmos pastagem. Porque no pasto há o quê? A libertação, a cura, a restauração, a milagre, há coisas maravilhosas da parte de Deus para cada um de nós. Senhor, Tu és poderoso, aleluia. E aí, além desses ensinamentos a respeito da nossa vida espiritual, eu acho tão interessante que esta passagem de Mateus 8, o leproso consegue também nos ensinar com as suas ações. Primeiro, não podemos perder a oportunidade de estarmos frente a frente com Jesus. Lembrando que Deus ainda está perto, ainda podemos clamar, ainda podemos orar, ainda podemos nos arrepender, nos confessarmos diante do Senhor, pedirmos a sua ajuda, pedirmos que o Senhor nos fortaleça para, continuarmos na caminhada, renunciando ao pecado. Ainda podemos, mas vai chegar uma hora que essa oportunidade
acabará. Então não podemos perder a oportunidade de estarmos diante de Deus. O cenário lá, vamos aqui imaginar o cenário. Vamos fazer o cenário aí em nossa mente, daquela época, desta passagem de Mateus 8, versículo 1 ao 4. Jesus estava descendo do monte, né? Ele fez lá a pregação, o Sermão do Monte. Lembra do Sermão do Monte? Acabou o sermão, Jesus descendo então do monte, e aí grande multidão o seguindo, né? Grande multidão o seguindo, ele descendo do monte, aquele tanto de pessoas ali, todos eles maravilhados com os ensinamentos de Jesus, com a doutrina do Senhor, e todos indo atrás dele, sabendo de alguma forma que Jesus estava descendo do monte. O leproso, né, ele ficou sabendo de alguma forma que Jesus desceu do monte, e o que ele fez? Ele aproveitou a oportunidade e correu até a presença do Senhor. Jesus. Efésios 5,16 diz o seguinte: aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Meu Deus. Aproveite a oportunidade. É forte demais. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Eita Deus. Né? Aproveite a oportunidade. Eu não sei, eu não consigo te dizer se você vai ter outra chance de estar diante de Jesus. Meu Deus, né? Misericórdia. Ou se no próximo minuto você vai estar lá diante dele, ouvindo: venha, Senhor. venha para o descanso eterno. Ou então apartai, sai de perto de mim, vai para a condenação eterna. Meu Deus, Você não sabe, eu não sei se no próximo minuto eu vou estar lá diante de Jesus, recebendo convite para entrar no descanso eterno, ou sendo expulso da presença dele, indo direto para a condenação eterna. Eu não sei, você também não sabe se no próximo minuto vai acontecer isso. Então, Jesus. A nossa oportunidade é agora. Aproveite a oportunidade que você tem. Aproveite. E o interessante é que esse negócio da oportunidade, a gente entre muita coisa. Não só, aqui a gente está com um foco espiritual, né? Um foco de nós nos consertarmos, de mantermos a nossa chama, a chama do Espírito acesa em nós, de termos um relacionamento com Deus. Mas a oportunidade, você pode aplicar a tudo na sua vida, você não sabe, né? Se você vai poder dizer eu te amo para o seu marido daqui 2 minutos, para os seus filhos. Você não sabe se amanhã, né, você vai estar... É realidade, a gente tem que pensar se você vai estar viúva, você não sabe. Eu não sei. Então não vamos perder a oportunidade. Jesus está aqui, pronto para nos ouvir e nos abraçar. E é o agora. Não deixe para depois. Salmo 122, versículo 1 diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para ele é um prazer estar na presença de Deus, estar diante do Senhor, estar, né, diante do Pai, nem que seja para tomar ali umas palmadas, nem que seja para ser disciplinado pelo Pai, para se tornar um filho ainda melhor, né? Mas ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que vai para a igreja para se alegrar, e está errado. Está erradíssimo. Só para receber, né? Só para receber. A gente vê até nas orações da maioria das pessoas que dirigem o culto, Senhor, nos abençoa, Senhor, Senhor, Senhor. É muito difícil, né? Orar, falar, Senhor, eu vim te adorar, recebe a minha adoração.
Hoje eu vim aqui receber o renovo. Eu vim aqui receber a minha bênção. Eu vim aqui receber uma palavra. Eu vim aqui receber um abraço de Deus. Mas ninguém diz, eu vim aqui oferecer a minha adoração ao Senhor. Não se escuta dizendo, eu vim oferecer. A gente escuta, eu vim receber. Seja o que for, mas a gente só escuta, eu vim receber. Mas a gente não escuta, eu vim oferecer. Porque só o que nós já recebemos, a gente não deveria querer mais nada. Porque recebemos a salvação da nossa alma. A segunda lição que o leproso nos dá é que devemos adorar a Deus e nunca exigir alguma coisa. É o que nós é o que acabamos de falar. Adorar a Deus e nunca exigir alguma coisa. A segunda parte do cenário que a gente está montando em nossa mente, né? A primeira parte, Jesus descendo do monte, acompanhado por uma multidão. E o homem leproso ficou sabendo de alguma forma que Jesus estava descendo, que Jesus estava passando por ali. E aí ele aproveita a oportunidade para estar diante do Senhor. A segunda parte do cenário, o leproso de joelhos adorando a Deus. Só que aí você tem que, antes de olhar para esta adoração do leproso, devemos lembrar o que eu falei já no início, e que você sabe, é que naquela época não havia cura, não havia tratamento humano, né, medicinal para cura da lepra. Não havia cura para a lepra. Mas o homem leproso que saiu do convívio social, hoje, olha só que interessante, a gente passou aí por um isolamento social, uma quarentena, o povo ficou tudo maluco, tudo doido, todo mundo estressado, tinha marido já querendo bater na esposa, a esposa querendo tacar as panelas na cabeça do marido, todo mundo crente. Né? Uma mulher crente dizendo, não aguento mais essa peste deste marido, e o homem a mesma coisa, não aguento mais essa coisa dessa mulher, e aquela coisa. Até a violência contra crianças aumentou. Violência, né? Justamente. Espancando o filho. Jesus, misericórdia. 40 dias. Agora imagina a pessoa sair da casa para o resto da vida sem a esperança de voltar. Vá lá. Agora você tem que viver isolado. E não é para prevenção, para não pegar um vírus. Não. Porque o tempo que a gente passou isolado era justamente para evitar, não é, a contaminação. Agora não, o caso desse homem leproso aqui vai para o isolamento com outras pessoas já condenadas e viver lá sem esperança de voltar para o abraço da família, para o abraço, não sei, da esposa, dos filhos, né? Para os braços da esposa, dos filhos, dos parentes, dos amigos mais íntimos. Não tinha esperança. Mas aí ele diz o seguinte, lá em Mateus 8, a partir ali do versículo 3, do versículo 2, né? Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Nossa, mas é tão linda a humildade desse leproso, né? Se quiseres. Que coisa linda isso, né, gente? Nós, quando temos uma enfermidade, por mais simples que seja, uma gripe, a gente, Senhor, me cura, Senhor. Ele vem com toda humildade. Eu fico imaginando a pessoa, sabe? Como diz o nosso pastor, eu fico conjecturando as feridas ali, porque a lepra, ela tira a sensibilidade, mas depois vai se tornando ferida, né? Imagine, não deve ser bonito. Não deve ser bonito, não deve ser cheiroso, né? Comendo a carne ali. Pois não é nada legal. Né? E a pessoa vem com toda humildade. Senhor, se quiseres, só se o Senhor quiser, viu, Pai? Me torna limpo. Nessa frase ele diz... Justamente. Oh, meu Deus. Ele diz assim, que coisa linda. Pai, porque se o Senhor não quiser, eu fico assim mesmo, mas eu continuo te adorando. É isso que ele está dizendo nas entrelinhas. Eu sei que eu interrompo você, Henrique, me desculpa, mas eu fico tão maravilhada com essa passagem que eu não tenho como não falar. Meu Deus,
É muito lindo. Glória a Deus. Sim, aleluia. Exatamente. Aleluia, fica claro meu Deus. que o leproso reconheceu, né, que Jesus tinha o poder para curá-lo, para torná-lo limpo, para purificá-lo. No entanto, ele também reconheceu que não poderia exigir nada do Senhor. Amado, aleluia. Ele estava dizendo, olha, estou longe da minha família, não sinto mais o abraço dos meus amigos, não sinto mais o abraço provavelmente de uma esposa que ele tinha, não sei se era, a Bíblia nos diz, se era casado, mas se era casado, ele não sentia mais o abraço da esposa, dos filhos, da mãe, dos irmãos, e estava dizendo, só se o Senhor quiser, purifica-me. Me cura, Senhor. Só se o Senhor quiser. Se não quiser, se o Senhor não quiser, né, eu vou morrer aqui de joelhos te adorando. Aleluia. Né, vou morrer com esta lepra, mas vou morrer adorando ao Senhor. Aleluia. E aí, nosso Deus não só teve misericórdia do leproso, poderoso, como também tem de todos aqueles que sofrem, de todos aqueles que clamam por Ele. Aleluia. Por isso que Ele veio, sofreu humilhações, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia para nos salvar e nos tirar debaixo de todo jugo de Satanás. Ele curou aquele leproso e quer nos curar hoje, quer nos purificar, removendo de nós todo, o mais pequenino ali, a mais pequena, vamos dizer assim, sujeirinha, né, poeirinha do pecado. É Deus, aleluia. Ele quer nos purificar. Ele quer nos purificar. E não posso encerrar sem dizer que Deus quer nos curar e Deus quer sim dar a nós presentes, provendo coisas que a gente precisa e até aquelas que a gente quer, né? Porque queremos. Paulo, por exemplo, que buscava a resposta de Deus sobre o seu espinho na carne, ouviu o Senhor dizer: minha graça te basta, minha graça te basta. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10. Olha lá o que está escrito: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, se Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Se Ele não quiser te dar, Ele não vai te dar. E se Ele quiser te dar presentes especiais, só para dizer que Ele é Deus em sua vida, Ele vai dar. Mas o importante é que você se mantenha humildemente, né, de forma humilde na presença de Deus, como o leproso fez. Senhor, se o Senhor quiser, pode purificar-me. Se o Senhor quiser, pode fazer isso por mim, pode fazer isso para mim. Se o Senhor quiser. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Esse Deus é lindo, esse Deus continua falando com a gente, aleluia. Estava aqui prestando atenção na mensagem, mas vendo os comentários. A Alexandra e a Maria José estão conversando, porque a Alexandra diz que a sogra dela é do grupo de risco. E lá onde elas moram não é liberado ainda que ela vá à igreja. Se ela for à igreja, ela está desobedecendo a Deus? A Maria José já respondeu, falou que não, creio que não, porque foi uma lei, né, decretada pelo homem.
E aí a Alexandra diz, mas a palavra diz que as autoridades são constituídas por Deus. Então, o decreto, se houve o decreto, é permissão de Deus. Será que a gente está desagradando a Deus? Minha amiga, a gente tem que ser prudente. Se a sogra é do grupo de risco e não foi liberado ainda ela ir para a igreja, então ela tem que ficar em casa, ela está obedecendo a lei. Nós cristãos somos orientados na palavra de Deus em Romanos, né? Colossenses também fala da gente obedecer a lei, cumprir a lei. E aí, Deus também nos orienta a sermos prudentes, né? A minha mãe também é do grupo de risco. Aí a gente tem que lembrar do seguinte, essa pandemia, de fato, o pastor Henrique já falou isso aqui na rádio várias vezes, e é verdade, essa pandemia veio para nos lembrar que nós somos igreja, nós somos a igreja. Independente do templo, né? A gente é a igreja. Então você pode orar, você pode clamar, a sogra pode clamar num canto da casa dela, ela já está clamando, está fazendo oração e vai receber a presença de Deus ali, vai receber o renovo. Agora, a gente sente falta de congregar. Se ela diz assim, eu estou sentindo muita falta de congregar, eu quero ir à igreja, aí você tem que ir pela fé. Isso cabe a cada um. Mas você não vai estar desagradando a Deus por causa disso. Imagina. A minha mãe mesmo é do grupo de risco e teve uns dias aí que ela falou, Glaucia, eu não aguento. Eu vou para a igreja porque eu sinto falta. Minha mãe é uma pessoa que ela quer conversar, ela quer cumprimentar todo mundo. Sente falta disso também, da comunhão com os irmãos. Eu falei, mãe, você tem fé? Então vá pela fé. Mas com prudência. Deus conhece o coração de cada um. Você não vai estar afrontando a Deus se você for, mas é uma decisão que é sua, ou da sua sogra no caso. E a gente sai, porque, queridos, minha mãe também já estava ficando apavorada, amedrontada, deixando o medo tomar conta. Isso é uma outra coisa que também não pode acontecer. Nós temos que ter fé para tudo. A nossa fé é para tudo. Olha aqui a história do leproso, é justamente isso. Lógico, eu vou fazer de tudo para não pegar o coronavírus. Eu vou andar sempre com esta chatice dessa máscara, porque eu acho uma chatice, me incomoda bastante. Sei que incomoda todo mundo. Vou andar sempre com álcool gel, vou tomar cuidado, porque tem países, né? Na Europa, tem vários lugares já se isolando de novo, porque a segunda onda está muito forte, a segunda onda chegou. Pode acontecer aqui no Brasil. Pastor, em nome de Jesus, vamos orar, não vai acontecer. Amém, é o que a gente quer, mas infelizmente muita gente não está sendo prudente. Então nós vamos fazer a nossa parte. Pastora, mas tem muito irmão. Tem uma irmã aqui já falando, já tem 8 meses sem ir para a igreja, mas eu sinto muita falta. Queridos, a medicina diz o seguinte, em algum momento todo mundo vai pegar esse coronavírus. E aí? A nossa posição, na verdade, o nosso posicionamento diante dessa história toda é o seguinte, vou fazer de tudo para não pegar. Vou ser prudente. Tudo que estiver ao meu alcance. Não tem vacina. A vacina, gente, é a máscara. A vacina, por enquanto, é máscara, distanciamento, álcool gel. São esses os componentes da vacina que a gente tem por enquanto. E aí, se eu faço de tudo para não pegar, glória a Deus. Mas e se eu pegar? Amém, glória a Deus, o nome do Senhor pode ser glorificado através da nossa vida. Já teve na nossa igreja o pastor Raul, nosso pastor que é idoso, pegou, está bem para a honra e glória do Senhor, não ficou com sequelas. Então assim, Deus cuida de nós em todo o tempo. É a história do leproso. Senhor, eu estou aqui para te adorar. O Senhor vai deixar eu pegar esse vírus? Vai permitir que isso aconteça? Eu estou fazendo a minha parte, eu estou me cuidando. Amém. Se eu não pegar, glórias, eu te agradeço, eu te glorifico. Se eu pegar, eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. Né? É lógico que a gente não quer pegar de jeito nenhum, mas aí eu volto a falar da adoradora, a Fabiana Anastácio, deixou louvores lindos pra gente ouvir. Ela pegou o vírus e veio a falecer. Gente, a nossa vida pertence ao Senhor. Então, de um jeito ou de outro, nós vamos para a glória. Vamos no dia do arrebatamento, quando o Senhor vier buscar a sua igreja de forma coletiva, ou vamos quando Deus chamar a nossa ceia, que o pastor da minha mãe, pastor Marcelo, gosta muito de falar isso. E é verdade, quando Deus chegar e chamar a nossa ceia, não tem quem passe na frente. Essa senha, ela é intransferível.
E aí, queridos, o que a gente tem que fazer? Usar a nossa fé e adorarmos esse Deus maravilhoso. E a minha mãe ficou assim pra mim. Minha mãe, ela conversa comigo, pede opinião pra tudo. Ai, minha filha, eu quero ir na igreja, eu quero ir na igreja. O que você acha? Eu falei, vai. Quer ir na igreja? Vai. Em nome de Jesus. Vai pela fé, mas com a prudência necessária, com a vacina necessária, que é a máscara, o que eu já falei, álcool gel e todos os cuidados. Queridos, eu e o Henrique estamos aqui, não somos mais santos que vocês, mas por que a gente tem um sorriso no rosto? Por que a gente vive bem? Tem amigo, sai para tomar sorvete, vou no shopping comprar coisa que eu quero, quando Deus permite, quando não dá para ir com a sogra, Deus envia amigos, até oramos pela Lohane no começo aqui, que é uma abençoada na nossa vida, o Adriano e a Amanda, se eles estiverem nos ouvindo também, são um casal, amigo nosso, que é da nossa confiança, sempre dirige para nós quando é necessário. Por quê? Porque nós escolhemos ser felizes, independente do que Deus faça ou não. Gente, isso é escolha. Eu sou cega de nascença. Pastor Henrique ficou cego com 3 anos e meio. E nós vivemos essa vida, faz falta para alguma coisa. Tem umas coisinhas que a gente até faz sozinho, mas demora muito mais. A gente precisa de um olho, a gente até brinca com os nossos amigos. Empresta o olho aí. Que o meu não está funcionando não, é desse jeito. Nós escolhemos levar a nossa vida com leveza, com tranquilidade. Independente se Deus nos curar ou não, Ele cura a hora que Ele quiser. Eu posso estar falando com você aqui, agora. De repente, 10 segundos peraí, meu Deus do céu, estou enxergando, Jesus, olha que maravilha. E aí, dá-se o testemunho para a família Perfeito Louvor todinha glorificar. Mas enquanto isso não acontece, eu vou continuar adorando. Eu respiro, eu falo, eu ando. Aleluia! Glória a Deus por isso. É desse jeito, gente, que nós temos que viver. Não adianta ficar na ansiedade. Não adianta ficar no desespero. Jesus sabe do que nós precisamos. O que a gente tem que manter é a nossa fé, é a nossa chama acesa. Nós temos que nos manter avivados constantemente, com a certeza da vitória, e seja como for. Às vezes eu tenho um sonho que eu quero realizar. Deus vai lá e abre outra porta. Ué, Senhor, mas espera aí, eu estava pedindo era outra coisa, eu estava pedindo era aquilo, eu não estava pedindo isso. Mas Deus quis me dar isso antes do aquilo, estão entendendo? Deus quis fazer do jeito dele. A partir do dia que você aceita Jesus na sua vida, você aceita o comando dele. Aceitar Jesus não é só para ter a salvação, é para ter direcionamento enquanto nós vivermos. E aí, queridos, é assim que a gente vai, vivendo, cheio da graça do Senhor. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Não acho que tenha que sair por aí, como o povo está comentando aqui. Nós continuamos aqui. A irmã Luciene, ela é do grupo de risco. E ela não pôde deixar de sair, porque ela resolve as coisas para nós na rua. Então, o que nós fazemos? Álcool no bolso, álcool no carro, álcool na bolsa. Na bolsa da neném, da Isadora, tem. Hoje eu até exagerei, a irmã Luciene falou, tem 2 potinhos de álcool aqui, que eu esqueci que tinha um, peguei de outra bolsa, pus no outro e assim vai. Mas o que a gente faz? A gente vai no mercado que não é lotado. Se a gente vê, várias vezes a irmã Luciene, a gente já quis comprar alguma coisa, ela vê o mercado e fala, epa, peraí, tá muito lotado, vou voltar outra hora. É prudência. Prudência está aliado à fé. E assim, queridos, nós vamos seguindo, em nome de Jesus. Deus é poderoso. Se pegar o coronavírus e morrer, você vai para a glória. Se você pegar o vírus e Deus quiser te recuperar, a glória dele vai ser manifestada também. Aí tem gente falando assim, né? Mas os mercados cheios, os bares cheios, né? E o inimigo vai agindo porque esse decreto vale só para as igrejas. É verdade também. Tem muita gente que não está indo à igreja, e aí até os pastores falam, né? Olha, para a igreja você não quer vir. Tem medo de pegar o vírus só na igreja? Gente, tem que tomar cuidado. Sim. É o que eu falei, é uma decisão sua.
Nós somos do grupo de risco também, eu e o Henrique, porque somos deficientes visuais. Nós não temos nenhuma, como é que eles falam? Uma comorbidade. A gente não tem pressão alta nem nada. Mas a pessoa com deficiência visual, ela é do grupo de risco. Por quê? Ela põe a mão em tudo. O nosso olho é a mão. Já pensaram nisso? Então as pessoas, para a gente se locomover na igreja, nossa igreja é grande, a gente tem que ser guiado o tempo todo. Então a pessoa vem, encosta na gente. Para nós não tem distanciamento, mas a gente continua indo. Eu fiquei um tempão também sem ir para a igreja, mas a gente vai, e aí só a irmã Luciene que pega na gente. A gente tem, porque a gente sabe como ela se cuida. A gente tem o álcool, como eu falei, o tempo todo, e não perdemos a fé. Não vamos nos esfriar. Mas se você fica mais tranquilo em casa, fala, não vou me arriscar, vou ficar em casa. Então fique, mas faça da sua casa o templo. Porque tem muita gente que fica em casa, mas esfria. Não adianta. Que Deus lindo que a gente serve, que Deus poderoso que a gente serve. O importante é saber que nós temos que nos alimentar. Não importa onde for, você está no carro, vai louvando. Você está no mercado, vai louvando. Você está fazendo as coisas de casa, vai louvando. Essa é a vida do cristão. Glória a Deus. E se você tem alguém da família que pegou, ou você sabe que, né, tem que comunicar aos outros, tem que comunicar à igreja, a gente vai sendo prudente, sempre. Mas com a certeza de que Deus é poderoso. Não adianta também querer ser o super crente, o super santão e sair por aí sem máscara, porque tem gente que acha que isso é fé. Sai por aí sem máscara e fala, não, comigo isso não vai acontecer. Aí também você já está provando Deus da pior forma possível, né? Vamos orar porque o Senhor falou no profundo conosco. Vamos orar porque o Senhor nos alimentou. E nós vamos aqui falar mais um pouquinho com Ele agradecendo. Senhor, Tu és um Deus tão poderoso, Tu és um Deus tão maravilhoso, tão tremendo. Obrigada, Pai. O Senhor está nos ensinando a ter fé. O Senhor está nos ensinando a sermos mais fortes. Pai querido, nós temos visto muitas coisas que essa pandemia causou na vida de muitos irmãos. Mas o Senhor está mudando o nosso foco. O Senhor está nos renovando a nossa mente, o nosso entendimento, Pai. Obrigada, louvado, engrandecido seja o Teu santo nome. Senhor, nós queremos declarar que a nossa vida pertence a Ti. Senhor, nós somos Teus. E que o Senhor venha nos proteger. Nós pedimos a Ti todos os dias e vamos ser prudentes. Que o Senhor nos proteja de vírus, que o Senhor nos proteja de todas essas pragas. Mas nós nunca vamos deixar de Te adorar. Seja na sala de casa, num cantinho no secreto. Nós somos a Tua igreja. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Meu Deus, venha nos curar, Senhor, que nenhuma anemia espiritual, que nenhuma lepra espiritual venha nos atingir. Tudo que o diabo quer, Senhor, é nos afastar da Tua presença. Mas nós estamos aqui. Nós queremos avivamento. Nós queremos o primeiro amor. Nós queremos mais e mais de Ti. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, toca, entra, Senhor, ó Deus, na vida daqueles, Pai querido, que ainda vão assistir esse culto. Seja de madrugada, de manhã, à noite, não importa o momento. Mas nós pedimos a Ti, Pai, abençoa. Guarda, Senhor, todos, Pai querido, guarda a chegada, guarda a saída de todos que ouvem a Perfeito Louvor, todos que oram junto conosco, que oram, Senhor, pelo nosso ministério. Meu Deus, que oram, Pai querido, Senhor, pelo ministério também, pessoas que semeiam, pessoas que abençoam de todas as formas e nos incentivam a fazer essa obra com audiência, com carinho. Obrigada, Senhor, obrigada por cada vida, por cada família que está sendo tocado, Senhor, que está sendo tocado por esse trabalho. Meu Deus, obrigada pelos vários testemunhos que nós já tivemos ao longo de quase 12 anos de trabalho. Meu Deus, eu quero pedir a Ti também, Senhor, entra com a Tua providência na vida do Rodrigo,
que é o esposo da nossa amiga Maísa. Senhor, eles estão passando por algum problema, algo aconteceu com o Rodrigo, não sei ao certo, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada situação. Estende as tuas mãos, Pai, para eles. Entra com a tua providência naquilo que eles necessitam, meu Deus, em nome de Jesus. Deus de poder, Deus de maravilha, obrigada, Senhor. Obrigada por fazermos, meu Deus, essa obra. Obrigada por termos a oportunidade de ainda acharmos o teu Consolador quando necessitamos. Obrigada, meu Deus. Senhor, tu és poderoso, tu és grande, tu és maravilhoso e nós estamos aqui, Senhor, te adorando. Nós somos um povo que já decidiu viver o teu sobrenatural. Aleluia. Nós não queremos ser um povo frio. Nós não queremos. Todos os dias nós temos orado, Pai. Todos os dias nós temos orado, porque não queremos ser aquele povo que está em cima do muro, aquele povo que o Senhor vomita. Aleluia. Nós somos um povo forte e, Senhor, aumenta, acrescenta. Muito cristão tem medo de pedir isso, mas nós temos que pedir a Ti mesmo. Acrescenta cada dia a nossa fé. Queremos mais. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.